Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Já deixa o seu like aí pra mim, pra você não esquecer, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele pra você ser inscrito aqui no canal e não perder nenhum vídeo. Então, bora pro nosso devocional de hoje. Devocional, eu já gostaria de começar te fazendo uma pergunta, para poder facilitar, talvez, a nossa compreensão durante esse vídeo. Você acredita que os ambientes, o ambiente que você está, o ambiente do qual você vive, ele influencia a sua vida? Em todas as áreas, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, de se portar, enfim. Às vezes a maneira como você enxerga as coisas para poder tomar decisões. Você acredita que ambientes, que a gente vive, eles influenciam a nossa vida? Eu não sei você, mas eu acredito que influencia e influencia muito. E eu tava pensando sobre esse assunto, na questão do poder da influência e a importância de nós estarmos em ambientes certos. Entrar um pouco mais nesse assunto, eu vou falar sobre um vídeo que eu assisti ontem e, na verdade, eu já vi um vídeo semelhante a esse que eu vou falar pra vocês outras vezes. E eu confesso que realmente eu fiquei pensando que estranho, que engraçado ao mesmo tempo. Mas no final é verdade. E o vídeo era de uma ovelha que a pessoa tinha e ela tinha um cachorro também. Não dá pra dizer que os dois animais eles têm o mesmo tipo de comportamento, porque não tem, São animais que realmente têm comportamentos totalmente diferentes. E eu já vi outros animais também que são diferentes, agem de forma diferente, agindo de forma muito semelhante. Por quê? E aí nesse vídeo, para poder introduzir para vocês, era um cachorro fazendo alguma coisa assim, não me recordo exatamente o que, e a ovelha tendo o mesmo comportamento. Ou seja, a ovelha talvez foi criada desde bebezinho ali, um filhotinho, com aquele cachorro, então todo o comportamento do cachorro a ovelha pegou. Ela começou a fazer igual, começou a viver de forma parecida, de forma muito semelhante. E realmente eu falei assim, meu Deus, e o vídeo era exatamente assim, a minha ovelha agora tá achando que ela é um cachorro, porque ela tava, como eu falei, tendo comportamentos e tudo que o cachorro fazia, ela ia lá e imitava. Deu um start, assim, e eu falei, realmente, os ambientes do qual a gente vive, ele nos influenciam muito. Você pode levar pra tudo, qualquer coisa na sua vida. Pode pensar em coisas muito simples, assim, das quais às vezes você não concorda tanto, mas às vezes pelo tanto de tempo que você passa naquele ambiente, com aquela pessoa, você começa a pegar os trejeitos da pessoa. Já reparou também? Que às vezes a gente convive muito com uma pessoa e a gente começa a pegar os jeitos, como a pessoa fala, como a pessoa mexe a mão, enfim. Percebe, Às vezes em pequenas coisas a gente não percebe tanto que aquilo tá nos influenciando, e às vezes é umas coisas assim, bobas, mas que estão nos influenciando diretamente ou indiretamente. Então, por exemplo, se você convive com pessoas que reclamam o tempo todo, que reclamam de tudo, você, querendo ou não, você vai começar a ter uma visão assim também, você vai começar a agir assim. Aí acontece uma coisa, você começa a reclamar e às vezes você nem era daquela forma, você nem agia daquela forma. Mas aí pelo tanto que você começou a conviver com aquela pessoa, isso começa a fazer parte da sua vida. A pessoa, ela mente demais. E você vive com aquela pessoa, você convive muito com aquela pessoa. Por mais que você saiba que falar mentira não é uma coisa correta, às vezes ali em algum momento você vai começar a falar. Que você pode olhar e falar assim, Lorena, eu não acredito muito nisso não acredito que, eu vou realmente começar a ser daquele jeito porque aquela pessoa tá fazendo aquilo. Mas você pode começar a perceber sim, que às vezes não é necessariamente, como eu disse, dei o exemplo da mentira, mas é em outra coisa que também não é uma coisa correta, não é uma coisa boa. E às vezes, como eu disse, inconscientemente a gente começa a achar que aquilo é certo, que a gente começa a achar que aquilo ali é ok, mas que na verdade não é. Mas pelo fato da gente estar naquele ambiente a todo momento, aquilo começa a fazer parte da nossa vida. Então a gente precisa realmente se atentar a quais ambientes a gente está, com quais pessoas a gente tem convivido e o que isso tem influenciado na nossa vida. Porque, claro, a gente pode influenciar a vida de outras pessoas e a gente deve, Isso é um fato. Mas as pessoas também, elas têm uma influência na nossa vida. Como eu dei o exemplo. E às vezes a gente realmente não acredita, porque a gente não para pra prestar tanta atenção no quanto realmente
aquele ambiente tem o poder de nos influenciar e o quanto, de fato, ele está nos influenciando já. Às vezes em pequenas, né, realmente mínimas coisas, mas já tem nos influenciado. Às vezes aquela pessoa ela já tem nos influenciado muito, mas a gente não presta tanta atenção. A gente também olha e fala assim, não acho que isso seja pecado, não acho que essa atitude dessa pessoa, ou essa amizade, ou esse relacionamento, ele vai me fazer pecar. Nossa mente, né? Mas se a gente parar pra prestar atenção, às vezes já tem alguns sinais aí de que nós estamos indo por caminhos que estão nos levando a fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Como eu falei, dei o exemplo da questão da mentira, existem outras situações, talvez um pouco mais complexas, não dá tanta importância, ou às vezes a gente fala assim, não acredito que essa pessoa ela vai conseguir me influenciar para isso que é mal, para isso que é ruim, sabe? Mas isso eu tô dizendo que ao longo do tempo isso pode se tornar algo ruim para você. Por exemplo, né, às vezes a pessoa ela convive com alguém que acha que roubar não é errado, sabe? Acha que pegar uma coisa aqui não vai me fazer mal. E aí eu te pergunto, será que ao longo do tempo isso não vai se tornar algo fatal para a pessoa? Porque às vezes ela convive com uma pessoa que acha que não é tão errado assim, sabe? A questão de que não é tão pecado assim, sabe? Aquela questão do pecadinho, pecadão. E ela rouba uma coisinha pequena assim, né, na visão dela. E aí a pessoa começa a conviver com ela, começa a ter amizades com essa pessoa. E realmente, às vezes a pessoa pode achar assim, nossa, é errado fulano, não faz isso não, porque, né, roubar é pecado. Que às vezes não é no início ali que você vai começar a agir daquela forma, que você vai começar a ter o mesmo tipo de pensamento daquela pessoa e que aquela pessoa tá te influenciando. Mas aos poucos aquilo vai te levando às vezes pensar igual a pessoa. Todo mundo tem escolhas. Não tem como a gente dizer assim que a pessoa realmente ela tá colocando uma arma na nossa cabeça e dizendo, olha, você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo. Não, você tem uma escolha. Se você vê que aquela amizade, que aquele relacionamento, que aquela conversa, enfim, que aquilo não tá te levando para um caminho bom, você é que precisa ter consciência disso e escolher abandonar aquilo. A gente tem escolhas, sim. A gente deve fazer escolhas ao longo da nossa vida em tudo. A todo momento a gente tá tendo que escolher alguma coisa. Mas o problema é a gente achar que aquilo não vai nos influenciar. As más companhias, como diz, eu já vou até falar para vocês para poder introduzir esse versículo aqui no assunto, tá lá em 1 Coríntios 15, 33. Falar primeiro da versão que às vezes é mais conhecida, depois eu vou ler nessa outra versão aqui, que essa versão aqui, King James, que eu vou ler pra vocês, ela tá bem diferente, mas ela é bem clara. Mas primeiro eu vou falar de uma versão que talvez você conheça mais, que fala que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Ou seja, aqui tá falando de bons costumes, tá falando de uma pessoa que tinha bons costumes. Não tá falando de uma pessoa que já não tinha e começou a conviver com outra que não tem também e aí ficou e corrompeu. Não, corrompeu o quê? Corrompeu o bom costume que a pessoa tinha. Então a pessoa, né, os pais ensinaram ali a pessoa o que é certo, aquilo que não é. Por exemplo, a questão ali de, às vezes, roubar uma borracha do amigo na escola. E achar que tá tudo bem, e achar que aquilo ali é certo, e que é uma coisa mínima, né? Porque às vezes a gente age exatamente assim, aquilo ali é uma fofoca pequenininha, é uma mentira pequenininha. A gente sempre vai nessa questão do pecadinho. Para Deus tem o mesmo significado, que é pecado. Tem consequências diferentes, né? Vamos dizer assim, mas não deixa de ser pecado. Eu vou lá e roubo uma borracha, né? Um exemplo. E aí aquele outro amigo, não necessariamente a pessoa ela vai roubar outras coisas, mas às vezes começa realmente nisso, né? O que eu tô tentando dizer é que justamente às vezes começam umas coisas mínimas que a gente não dá tanta atenção. Que às vezes fosse uma coisa estrondosa, uma coisa que tava muito na cara, assim, opa, a pessoa já ficaria mais esperta, né? Mas às vezes não. Às vezes vem acompanhado de uma coisa mínima, de uma coisa bobinha, né? De uma coisa que não tem nada a ver. A pessoa, ela tinha o bom costume, porque ela foi ensinada assim, ela foi criada dessa forma. Olha, você não pode pegar o que não é seu. Olha, pra você que é menina, pra você que é moça, tome cuidado com as amizades que você tem, tanto com uma menina quanto um menino. Tome cuidado com as conversas que você tem. Olha, tome cuidado com as pessoas que vêm fofocar da vida dos outros pra você, porque do mesmo jeito que a pessoa fala da vida do outro, às vezes ela tá falando de você pra outra pessoa.
Então, olha, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo. A pessoa ela foi ensinada do bom costume, algo que é certo, algo que é realmente correto, uma vida correta. Mas se a pessoa começa a andar com essa má companhia, que acha que aquilo não é errado, vai corromper o bom costume que ela tinha, né? Então isso é bíblico. E aí nessa outra versão King James vai falar o seguinte: não se engane, não se engane. Às vezes a gente quer ser enganado, que é verdade, é algo muito forte, mas é realidade. Tem coisas que a gente sabe que não presta, assim, pra gente, né? Tem algo que é bíblico, mas a gente insiste em muitos casos. Mas aqui já começa falando: não se engane. As comunicações malignas, olha pra você ver, essa é uma versão que eu nunca tinha lido. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Então é parecido com uma outra versão que fala que as más conversações. Umas versões vão falar as más companhias, tudo para falar do ambiente, das pessoas que você está, tanto relacionado a qualquer coisa. É uma questão para a gente se atentar. Que quanto mais você convive com aquela pessoa, quanto mais você está naquele ambiente que não é um ambiente bom, você começa a pegar um pouco daquilo. Às vezes você também tá num ambiente que a pessoa realmente ela sempre critica, ela sempre nada tá bom pra ela. Sabe, aquilo começa a entrar na nossa mente, a gente começa realmente a olhar a vida assim por uma ótica ruim, sabe? Olhar, ter uma visão ruim sobre a vida, sobre as coisas, sobre outras pessoas, como eu disse, questão das fofocas aqui. A pessoa fala algo de outra pessoa com você, e por mais que você nem conheça a pessoa, um comentário que você escuta ali de uma pessoa que você conhece, você já vai começar a ter uma visão errada sobre a outra pessoa. Por quê? Por questão da fofoca. Você começa a achar que realmente a pessoa é daquela forma, por uma conversa ali, por uma fofoca que a outra pessoa fez. E a gente não percebe, a gente deixa passar, a gente acha assim, isso aqui não vai me influenciar, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Nós podemos olhar na Bíblia também, na história, né, de várias pessoas que estavam com pessoas certas, pessoas de Deus, e o quanto aquelas pessoas foram influenciadas. E o contrário também, como tem sido as nossas conversas com as outras pessoas, que tipo de conversa a gente tá tendo. Porque em tudo isso a gente tá sendo influenciado, por mais que a gente não perceba. Só tá num ambiente onde os amigos só querem curtir, só querem ir pra balada, só querem pegar geral, como diz. Não quer nada sério, não quer um compromisso, não quer um relacionamento sério. Mas você quer. Só que como que você vai conseguir isso se você só tá nesse ambiente onde as pessoas pensam totalmente diferente de você? Onde as pessoas querem coisas completamente diferentes daquilo que você acredita como certo? Como você acha que no final, se você continuar com essas pessoas, nesses ambientes, frequentando esses ambientes, pensando de forma diferente, como você acha que no final isso vai acabar? Muitas vezes acaba com você achando que aquilo que você pensa é bobeira. Esperar não é algo tão bom, que esperar demora demais, como muitas pessoas acham. Então eu vou sair ficando com qualquer pessoa, eu vou sair tendo qualquer relacionamento. Quantos relacionamentos eu puder ter, eu vou começar a ter, porque eu acho que não vale a pena tanto esperar. Existem dias e dias. Então existem dias que você tá ali pensando aquilo e você tá, não, sabe, Deus vai me honrar, vai honrar minha espera, né? Por exemplo, essa questão do relacionamento, vai honrar, então eu vou esperar pra ter um relacionamento bom, um relacionamento duradouro, relacionamento que vai me levar ao casamento, por exemplo. E vai ter dias que você vai estar firme nessa decisão. Só que existem outros dias, que às vezes a gente não tá tão assim. Os dias que a gente tá mais triste, mais cabisbaixo, mais desanimado com aquela situação, com aquele assunto, com aquela área da vida. Então aí é nessa situação que você cai, da forma com que aquele ambiente tem tentado te moldar há muito tempo. Porque às vezes realmente não é do dia pra noite que você começa a pensar assim, que você começa a viver dessa forma. Mas é nesses momentos com que você tá mais suscetível a isso, pensar dessa forma, querer largar tudo pra lá, porque existem dias que a gente tá assim. Às vezes insistência dos seus amigos, com aquela insistência daqueles ambientes que você frequentou e que você sabe que estava errado, vai te pegar naquele momento, sabe? Também o contrário, ele existe. Os ambientes certos, as pessoas certas, as amizades, os relacionamentos em geral, eles também têm o poder de nos influenciar pro lado bom. Se você anda com uma pessoa, uma amizade que entende a importância ali de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, e a pessoa ela quer isso,
é muito mais confortável, é mais fácil mesmo, né, nesse sentido de você ir por aquele caminho também. Porque uma pessoa vai ajudando a outra, uma pessoa vai dando forças para a outra. Se eu estiver desanimada, quiser desistir, a outra pessoa vai falar: não, fulano, olha, não desista, porque eu tô aqui, vou te ajudar nisso, eu vou te ajudar a vencer essa questão que você tá tendo. Então é muito mais fácil, assim, quando você tem outra pessoa que realmente tem os mesmos princípios. Não é que aquela pessoa nunca vai errar, sabe? Mas aquela pessoa, ela tá vivendo ali de acordo com aquilo que Deus diz, com aquilo que a palavra diz, com aquilo que agrada ao Senhor. Então é muito mais fácil de você conseguir realmente viver nesse caminho. É mais fácil de você ser influenciado por algo certo, por algo bom. Tem pessoas à sua volta que acreditam em relacionamentos duradouros, né, casamentos que alegram o coração de Deus, acreditam na família, enfim. É muito mais fácil de você ser influenciado também a pensar dessa forma. Tá com pessoas, né, que pensam diferente, que acham que nunca vai dar certo, que acham que não vale a pena ter uma família. Enfim, tantas outras coisas, é muito mais fácil também com que você pense nisso. Por mais que às vezes você sinta que vale a pena, por mais que você queira algo assim, ao longo do tempo, aquilo realmente vai te influenciando. Então, realmente é o poder da influência, o poder que a influência tem na nossa vida. No final das contas, você pode olhar para trás, talvez na sua vida, e perceber o quantas amizades, o quantos relacionamentos amorosos você estava indo por um caminho que não era bom. Estava tendo atitudes já e pensamentos e uma vida da qual você sabia que não era o correto. Sabia que no final aquilo ia te trazer consequências muito terríveis, sabe? E quando você abandonou aquilo, quando você saiu daquele ambiente que estava te influenciando, você viu uma enorme diferença na sua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitos e grandes testemunhos em relação a essa questão das influências. Porque constantemente nós estamos influenciando outras pessoas e as outras pessoas estão nos influenciando, gostando ou não. Isso acontece o tempo inteiro, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja em casa. Coisas que a gente assiste influenciam, as músicas nos influenciam, influenciando a comprar um produto. Coisas assim que a gente não percebe realmente, que passa realmente despercebido da nossa vida. A ser pessoas consumistas, a ser pessoas agressivas pelo tipo de filme que a gente vê, a ser pessoas que estão ficando mais ansiosas por algum tipo de série que a gente assiste, ou algum tipo de conversa, tipo de relacionamento que a gente tem. Como eu disse, né? Tem muitas pessoas que nos influenciam para questões boas, para questões excelentes, para questões bíblicas e para questões que não agradam a Deus também. Então, aprenda a escolher os ambientes dos quais você está. Aprenda a escolher as suas amizades, as pessoas das quais você convive, as pessoas que estão constantemente te dando conselhos. Foi esse o devocional de hoje. Espero que tenha falado com vocês. Se vocês têm algum testemunho para falar sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui embaixo. Tenho certeza que pode ajudar e pode alertar outras pessoas. Porque, como eu disse no início do vídeo, às vezes a gente acha que nunca vai ser influenciado. Mas agora, talvez por esse vídeo, você está sendo influenciado a prestar mais atenção. Compartilhe esse vídeo também com alguém que precisa ouvir. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu te espero no próximo devocional. Tchau!